Você sabe como se organiza um país? Quem será que inventou as regras que todo mundo tem que seguir? Será que é uma pessoa só que manda em tudo? Quem é que determina se as ações estão dentro das regras? Opa, já foram muitas perguntas. Despertou uma curiosidade aí? Então segue aqui comigo para a gente descobrir algumas respostas. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline Florido. Vou me descrever para que quem não me vê possa ter uma ideia de quem está aqui na tela. E se você me vê, confere tudinho aí. Eu tenho a pele branca, cabelo castanho assim pela altura dos ombros, olhos pequenos de cor castanho claro e preciso de óculos. Eu estou usando uma blusa azul, aqui atrás de mim tem uma parede bege com alguns objetos decorativos, uma mesa com os livros, do outro lado tem uma plantinha. Lá na aula Poderes Políticos 2, o professor Felipe Lopes falou pra gente sobre como o Estado brasileiro, com letra maiúscula, está organizado. Ele mostrou que existem diferentes poderes. Poderes mágicos? Não! Quando a gente fala de poderes políticos, peraí, ele mesmo vai falar aí para você se lembrar. Bom, quando a gente fala de poderes políticos, a gente tem que falar das relações de poder. Aí você vai me perguntar, professor, o que são relações de poder? A relação de poder é uma relação de autoridade que existe entre uma pessoa ou um grupo de pessoas com outra pessoa ou outro grupo de pessoas. Essas relações, elas começam na nossa casa. Na minha casa tem relações de autoridade, de poder. Na sua casa também, você com as outras pessoas que moram aí na sua casa, com um adulto, alguém que é responsável pela sua casa, também tem essas relações de poder. Essas relações, elas vão se ampliando. De casa, também tem na vizinhança, de repente numa associação de moradores, num espaço religioso, na escola, né? Você aí, aluno, aluna, tem a autoridade do professor, a direção da escola, os funcionários, enfim, tem toda ali uma hierarquia, e isso vai se expandindo até chegar no nível do Estado brasileiro. Lembrou agora? Pois então, o Estado brasileiro, o nosso Brasil, tem um território definido, tem uma comunidade de pessoas que habita nesse território, possui leis que se aplicam a todos e tem um governo. Por isso, ele é considerado um país. E nosso país se organiza com 3 poderes, que o professor Felipe também falou lá na aula. Vamos ver se você se lembra dessa parte? Quais são os 3 poderes? Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Tá, perfeito. Mas o que cada um faz? O legislativo elabora as leis e fiscaliza o executivo. Certo? O executivo executa as leis e administra o funcionamento do país, do estado e do município. Ok. E o judiciário? Cuida para que as leis sejam cumpridas e resolve conflitos para garantir os direitos individuais, coletivos e sociais. Show! Bom saber que ficou tudo bem entendidinho nessa parte. Mas quem será que inventou essa forma de organizar tudo assim? Será que em todos os lugares do mundo os países se organizam assim? A teoria dos 3 poderes é uma teoria política que estabelece a divisão do poder em 3 instâncias, como a gente viu: o legislativo, o executivo e o judiciário. E isso não é novidade. Não começou aqui no Brasil e também não é o único jeito de se administrar um país. Existem outros, tá? É que hoje a gente vai se concentrar nesse modelo aqui, tá bom? Aristóteles, o filósofo grego que viveu por volta de uns 300 anos antes de Cristo, já partia do pressuposto que entregar o domínio para apenas uma pessoa seria algo perigoso e começou a pensar um jeito diferente. A ideia central era de favorecer um Estado mais justo, democrático e igualitário para todos os cidadãos. Entretanto, foi o filósofo político e escritor Montesquieu, que viveu ali por volta de 1770 depois de Cristo, quem desenvolveu a teoria da separação dos poderes. Mas ele pensou nisso tudo sozinho? Não. Eu vou te contar o contexto. De meados do século XVI até o fim do século XVIII, imperou ali na Europa um modelo de Estado absolutista moderno. A figura de um monarca, um rei absoluto com poder ilimitado. Era o rei que fazia as leis, mandava que elas fossem cumpridas e julgava os cidadãos que as desobedecessem. Eu acho que você já deve ter visto isso em algum filme assim. Possivelmente era dessa época. Com o passar dos séculos, as pessoas foram sendo capazes de fazer uma reflexão crítica. Esses súditos dos reis puderam formar uma opinião individual nos clubes de intelectuais e nas rodas de discussão filosófica e acabaram pensando juntos
ideias para acabar com esse poder absoluto. Um desses ideais era a dignidade do cidadão, o sujeito que deveria ter participação política direta e o exercício de seus direitos. Então, foi aí, durante essas trocas de ideias e discussões, que Charles Montesquieu sistematizou e organizou tudo. Ele foi o responsável por organizar o modelo político que caracterizava o Estado democrático de direito. Isso é, o Estado cidadão. Esse modelo também é conhecido como modelo dos três poderes. A tripartição do poder foi criada com o objetivo de impedir a concentração de poder e impossibilitar que o governo de uma só pessoa mandasse em tudo. No Brasil, a adoção desse modelo tem exatamente essa função, sendo que cada um dos poderes deve atuar de maneira independente, cada um fiscalizando o outro, para evitar que eles ultrapassem seus limites. A adoção desse sistema é uma cláusula pétrea da Constituição brasileira. Ou seja, essa lei que determina o funcionamento do país desse jeito é uma lei que não pode ser excluída ou mudada, não pode ser mexida. E ela foi escrita no grande livro das leis brasileiras, a Constituição Federal. E como você já deve ter imaginado, foi colocada lá, foi escrita por representantes do poder legislativo. Os representantes do executivo têm que garantir e administrar o funcionamento desse jeitinho. E o judiciário vai atuar para que possíveis conflitos que hajam contra essa forma sejam resolvidos. Tudo isso assim, bem amarradinho, trabalhando bem juntinho. E aí? Você imaginou que essa ideia era tão antiga assim? E que ela é fruto da ideia de várias pessoas? São as pessoas que fazem a história acontecer. Bom, continue acompanhando as aulas por aqui. Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho. Tchau!